Igreja Batista do Parque Eldorado apresenta Programa Adorar TV. A paz, o amor, esperança, fé. Programa Adorar TV. Adorar TV. Adorar TV. Programa Adorar TV com o pastor Fernando Trindade. Abra sua Bíblia para Juízes capítulo 4. Juízes capítulo 4. Hoje, pela manhã, exercitamos a nossa fé na palavra para recebermos de Deus alguns ensinamentos sobre uma fé que sobrepuja as fornalhas da vida. E agora à noite eu gostaria de continuar vendo a palavra com os irmãos e pedindo ao Espírito Santo que tire as vendas dos nossos olhos, que abra os nossos olhos para vermos esse Deus do impossível, que não somente nos capacita a enfrentarmos e vencermos as fornalhas da vida, mas também nos desafia a sermos bênçãos para a nossa nação, para nosso estado, para a nossa cidade, para a nossa casa. Deus continua o mesmo, Senhor do impossível, que miraculosamente pega pessoas ou coisas aos nossos olhos insignificantes e usa de forma tão extraordinária que não temos outra expressão para dizer senão só Deus pode fazer isso. Quem poderia pensar que um instrumento de martírio dado aos condenados poderia se transformar no maior símbolo da fé de todos os tempos? 2 pedaços de pau, um na vertical e o outro na horizontal. Só um Deus todo-poderoso pode transformar 2 pedaços de pau que serviam como instrumento de martírio, de condenação, a se transformar no maior símbolo da fé. Escrito e descrito na história, creio eu, até o arrebatamento. Não haverá símbolo mais poderoso para identificar a fé de um povo do que a cruz. Porque quando olhamos para a cruz, lembramos do Cristo. E por isso Paulo diz que ele não tem nada mais por precioso na vida, a não ser pregar Cristo, e este crucificado. Só Deus pode fazer um negócio desse. Só Deus pode pegar um menino que estava no meio de uma multidão, e esse menino tinha um lanche, e era um menino que eu imagino ser um menino mais ou menos como eu fui, que gostava de comer, porque ele sozinho levou para aquela reunião 5 pães e 2 peixinhos.
Só Deus pode usar um menino com um lanche para abençoar 5.000 pessoas e deixar uma marca na história de que um menino que não tem nome pode ser um instrumento de bênção para Jesus alimentar uma multidão. Só Deus pode fazer essas coisas. Só Deus. E nessa noite eu quero pegar mais um desses exemplos assim, que a gente nunca poderia imaginar. Os olhos humanos não podem vislumbrar uma coisa dessa, porque quando acontece essas coisas de um pobre se transformar num rei, a gente primeiro lembra dos contos de fada, e segundo a gente fica imaginando essa efeméride como algo quase que impossível. Quase a gente não contempla isso. Lá uma vez ou outra, como aconteceu na Espanha há pouco tempo, de uma plebeia casar com um príncipe. Mas na Bíblia está recheada de coisas assim, impossíveis aos nossos olhos, mas que Deus levanta para impactar uma nação, que Deus levanta para revelar a sua vontade, que Deus levanta para modificar o destino de um povo. E por que eu quero falar isso? Além dos motivos que eu alinhavei pela manhã, e de aqueles que estão acompanhando essa série de jejuns que estamos fazendo para o ativar de Deus, e do domingo é o dia que separamos 1 hora para orar por coisas impossíveis. E isso tem mexido conosco. Nós estamos indo para a 3ª semana já. Além de fazer parte dessa conjugação de um momento especial que estamos vivendo, também pensar nessas realizações impossíveis de Deus, isso desperta a nossa fé, aviva a nossa esperança e fortalece o nosso amor. Por isso, eu quero citar mais esse exemplo nessa noite, por mais uma razão, que quando a gente vê essas loucuras divinas, quando a gente vê na Bíblia essas coisas que só Deus pode fazer, e Ele faz com coisas tão simples, simples como 2 pedaços de pau, simples como um menino, como hoje à noite vamos ver numa doméstica, a gente vê que as coisas que Deus deseja fazer, e deseja fazer através de pessoas, Ele não usa pessoas super especiais, Ele usa gente como nós, gente que tem luta, gente que tem sensibilidade, gente que tem limitações, gente que tem paixões, gente que tem temores, gente que é gente. Isso me enche o coração de fé para ministrar nessa noite, porque Deus de repente pode pegar qualquer um de nós, porque estamos enquadrados dentro desse perfil de gente que Deus pode usar para modificar o destino de vidas, de uma nação, de uma cidade. O exemplo dessa noite é o exemplo de Débora. E a partir do versículo 4 de Juízes 4, está o texto que eu gostaria de ler com vocês, e desejo lê-lo de uma forma muito rápida, porém, gostaria que os irmãos atentassem para o mesmo. Diz assim a palavra de Deus: Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel,
na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a aconselhar-se. Louvado seja Deus. Amém? Uma mulher, uma dona de casa, mulher, tinha um esposo, e o nome do seu esposo é Lapidote. Naturalmente, eles tinham filhos, era uma família, e dentro desse contexto doméstico, dessa pessoa comum, dessa dona de casa, dessa senhora do lar, dessa esposa, dessa mãe, Deus resolve pensar essa mulher e através dela mudar o destino de uma nação. O povo já estava escravizado durante um tempo, 20 anos de opressão, sofrendo diante da mão opressora de um rei. E aqui Deus então levanta esta mulher, uma simples mulher, para mostrar o seu poder e revelar a sua vontade na vida daquele povo. Quais são as características especiais dessa mulher para Deus achar graça nela e levantá-la como uma juíza, para levantá-la como uma profetisa, como aquela que vai dizer, não em nome dela, mas através dela dizer: assim diz o Senhor. Quais são as características? O que é que ela desenvolveu? O que é que ela tem? O que o Senhor revela para nós acerca da vida desta mulher chamada Débora? Eu quero nessa noite sublinhar duas coisas simples, mas que podem alterar o destino da nossa vida e, consequentemente, o destino daqueles que estão perto de nós. A primeira característica que quero destacar nesta mulher, em que Deus achou graça e a levantou como uma juíza, como uma profetisa, é que ela não tinha medo. E eu queria que você repetisse isso comigo, porque talvez seja um dos maiores desafios da nossa vida hoje. Ela não tinha medo de se envolver com os problemas das pessoas. Eu queria que você repetisse isso comigo. Débora não tinha medo de se envolver com os problemas dos outros. Nós estamos vivendo numa sociedade que, por mais que nós tenhamos consciência de que nós somos seres gregários, de que precisamos viver em sociedade, e que desde o açúcar já diz que a união é que faz a força, e que somos tão bombardeados por essas palavras acerca de unidade, de caminhar junto, a tendência natural do nosso coração é viver para nós mesmos, conquistarmos os nossos próprios desejos, estabelecermos o nosso próprio forte, construirmos o nosso próprio império. A gente não gosta muito de compartilhar com o outro, principalmente aquilo que diz respeito a coisas que desejamos na vida. E ainda tem uma outra coisa que é muito pior: nós não gostamos de compartilhar com os outros os nossos fracassos, as nossas derrotas, as nossas limitações, os nossos dramas, os nossos traumas, as nossas esquisitices, as nossas manias, porque temos medo, o medo de sermos julgados, o medo de sermos desconsiderados, o medo de sermos isolados e taxados como pessoas problemáticas ou pessoas que não conseguiram. E aí nós ficamos com as nossas coisas e convivendo com a gaveta cheia de quinquilharias. Não gostamos. Mas ainda tem uma outra coisa pior: nós não gostamos que as pessoas também nos contem problemas, dificuldades.
A pessoa conta um problema para nós de uma semana, quando chega na outra, ela vem, já vem um problemático. Lá vem o cara de novo falar a mesma coisa. Que sujeito enjoado, ele só tem esse tipo de problema. Então, o que acontece nesse vai e vem da vida é que a gente vai vivendo assim, sem nos abrirmos para os outros, e a gente vai levando e tendo um discurso muito pouco abençoador, porque os nossos gestos são produtos daquilo que nós entendemos dentro de nós como conceitos. A nossa fé, como vimos de manhã, gera atitudes de confissão e de postura. Mas Débora, o texto começa simplesmente dizendo isso, que ela era uma mulher, Deus a levantou como profetisa, e aí a gente entende como foi que Deus a levantou como profetisa, porque ela estabeleceu um consultório, ela estabeleceu um gabinete especial. E meus irmãos, nós estamos falando num contexto veterotestamentário, nós estamos falando num contexto da antiga aliança, nós estamos falando em torno de cerca de quase 3.000 anos de nós. Um tempo da antiguidade em que mulher era muito pouco considerada. A Bíblia nos fala que ela não tinha nem uma cacimba dentro da casa dela. E elas, para pegarem água, elas tinham turnos diferentes. Se eram pessoas mais nobres, podiam pegar água mais cedo. Mas se não eram pessoas muito nobres, reconhecidas na sociedade, ia meio-dia, como diz aquela mulher que o Senhor nos fala em João capítulo 4, que ia buscar água no poço de Jacó, num momento tão difícil, sozinha. A mulher, nesse tempo, era uma mulheres que não tinham muito destaque, vida difícil, e Deus resolve pegar essa mulher, e esta mulher, além das suas atividades domésticas, ela cria um consultório especial de atendimento, e ela resolve pegar uma árvore, faz de uma árvore o seu consultório. Eu imagino que não tinha cadeiras em volta daquela palmeira. Eu imagino que não havia puff ao redor daquela palmeira. Eu imagino que não havia ali um divã confortável ao redor daquela palmeira. O máximo eram pedras em que as pessoas, no mínimo, poderiam se assentar. E ela faz dessa palmeira e faz dessas pedras o seu ambiente para atender as pessoas, para ouvir as pessoas, para ouvir os problemas das pessoas, porque o texto diz que ali o povo ia para apresentar os seus problemas e ouvir dela um julgamento, uma palavra, uma direção, um aconselhamento. Meus irmãos, isso já começa me dizendo algumas coisas assim tão simples, mas quem quer ser usado por Deus não precisa de lugar especial. Quem quer ser usado por Deus não precisa de um amplo consultório numa cobertura nobre da cidade, porque ele precisa de disposição para ouvir. E eu acho isso tão lindo nessa juíza, nessa mulher, que ela resolveu atender as pessoas, ouvir as pessoas, se importar com as pessoas, ouvir o problema das pessoas, ou os seus problemas, os seus dilemas, debaixo de uma palmeira. O que ela queria era ser uma bênção para o outro. Você tem uma palmeira
Você já viu uma palmeira na sua vida? Ou seja, você já percebeu que Deus quer te usar? Você vai todo dia para aquela guarita para esperar o ônibus, a van. Quem sabe Deus quer fazer um consultório ali? Eu fiquei imaginando tantos e tantos momentos. Às vezes nós, homens, vamos jogar um futebol, e o futebol começa às 7 horas, a gente sai 5 horas de casa, e ficamos esperando 2 horas, 2 horas e meia para começar a pelada, e a gente fica ali. Você já imaginou que esse alambrado pode se transformar numa palmeira, para que você possa ser usado como boca de Deus para alguém? Essa mulher foi levantada de uma forma especial, porque o coração dela pulsava por pessoas, o coração dela pulsava por gente, o coração dela pulsava por poder ver uma pessoa recebendo ânimo, recebendo alegria, recebendo força, recebendo um levantar especial que só Deus pode dar a alguém, e Deus usa alguém para dar dele a outro. E ela simplesmente se coloca assim nessa posição. Eu falei assim: meu Deus, às vezes nós elaboramos tantos projetos, pensamos em tantas coisas difíceis para poder chegar ao coração de alguém, chegar à vida de alguém, e a gente fica tentando mirabolantes coisas para poder chegar, e de repente a gente esquece que existe uma palmeira, e que a gente pode usar essa palmeira para sermos bênção para alguém. Débora nos traz esse ensinamento, e talvez isso choque você como chocou a mim. Mas o que o Senhor deseja é que nós nos envolvamos para podermos abençoar e deixar Deus vazar para alguém. A Bíblia diz, muito simples, em João capítulo 7, versículo 37, ele diz: aquele que crê em mim, do seu interior brotará rios de água da vida, mas não vai ficar dentro de você. O texto diz que saltará. Esse rio vai continuar fluindo, não vai secar, e ele vai fluindo até a vida eterna. Como se nós fôssemos mangueiras ambulantes de Deus, torneiras ambulantes de Deus, e a gente vê alguém com sede, eu tenho água para lhe dar. Alguém com fome, eu tenho pão para lhe ofertar. Simplesmente, a gente precisa colocar na cabeça que Deus pode usar uma palmeira como lugar apropriado para Ele trazer bênção e levar bênção abundante para a vida de alguém. Basta que eu coloque um princípio no meu coração: eu não vou fugir do meu semelhante, eu não vou fazer-me de surdo para os problemas das pessoas que estão perto de mim. Eu quero ser uma bênção para você. Você pode dizer isso? Eu quero ser uma bênção para você. Agora eu queria que você profeticamente dissesse para a pessoa que está ao teu lado: eu quero ser uma bênção para você. Queridos, isso é algo altamente desafiador. Desafiador. Mas Deus pega essas coisas e transforma em algo extraordinário. A segunda coisa que quero ministrar ao seu coração nessa noite, nesse princípio do sobrenatural de Deus, do Deus que faz coisas impossíveis, porque Ele é o Deus do impossível, é que a característica de Débora, que salta ao coração de Deus,
é que ela é uma mulher que buscava intimidade com Deus. É tão óbvio que a gente não presta atenção nisso, mas ninguém vai se importar com outro se ele não tiver a consciência de Deus. Só o nosso relacionamento com Deus nos fará entender os nossos relacionamentos com o outro. O princípio é simples. Jesus diz que a mesma medida com que nós nos medirmos será a medida que nós devemos medir o outro. O princípio é simples. Pai, perdoa as minhas dívidas como eu tenho perdoado as tuas? Não, é do meu irmão. Então, na verdade, o princípio da vida de Débora, que chamou a atenção para Deus pegar essa mulher tão simples, essa esposa, essa mãe, e transformá-la numa profetisa, é porque ela tinha um coração voltado para Ele. E quem se volta para Deus sempre vê o outro. E aí ela busca o Senhor, ela tem intimidade com Deus. E meus irmãos, falem isso comigo: intimidade gera autoridade. É simples, a gente pode ver. Você já se aconselhou com uma pessoa que você não tem inspiração? Você já contou seu problema para quem você não confia? Não, cara. Você só se abre para quem, de uma forma especial, é gerada em você uma confiança. A gente ouve as pessoas que trabalham com essas questões comportamentais, e às vezes a gente fica perguntando assim: por que demora tanto tempo? Por que você demorou tanto tempo para dar alta a fulano? Por que essa pessoa está demorando tanto tempo? Porque durante tanto tempo ela não abriu o verdadeiro problema. Porque durante tanto tempo ela não conseguiu dizer o que era verdadeiramente a causa daquela dor. Mas quando ela tem confiança e ela diz a raiz, o problema está solucionado. Intimidade gera autoridade. Quantos querem ser bênção de Deus? Desenvolva uma vida com Deus, e as pessoas vão aparecer diante de você, e elas vão olhar para você e vão dizer: ora por mim, eu tenho uma questão, gostaria que você orasse por isso. Intimidade gera autoridade. Amém ou não amém? Ela diz aqui que ela vai buscar o Senhor, e diz para Baraque: Baraque, pode ir, porque Deus vai nos dar essa guerra, Deus vai nos dar esse povo. E sabe, a história dela é simples, começa no capítulo 4 e termina no capítulo 5. 20 anos sintetizados em 2 capítulos, em pouco mais do que 40 versículos. Sintetiza a vida de uma mulher que se importava com os outros porque buscava intimidade com Deus. Só isso. Tá bom para você? E Deus pega essa mulher e transforma essa mulher numa juíza, numa profetisa. É justamente nesse lugar secreto, é justamente nesse lugar de oração, é justamente nesse lugar longe de todos, mas perto de Deus, que Deus te chama para Ele e te apresenta a muitas pessoas. Você quer ser uma bênção para muitas pessoas? Desenvolva intimidade com Deus. Você quer ser usado, quer ser usada para mudar o destino, a história
Busque intimidade com Deus, porque essa intimidade lhe dará autoridade para você dizer não, sim, continue, pare, não faça, porque assim diz o Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Desperta, Débora, desperta. Senhor, em nome de Jesus Cristo, estamos numa situação, estamos num lugar, estamos num tempo em que a Tua palavra se revela tão viva hoje como naquele tempo. E eis-nos aqui nessa noite, como Déboras, homens e mulheres, ligados a uma família, desafiados por lutas, oprimidos por situações que a nós são tão grandiosas. E estamos aqui nessa noite, e a Tua palavra diz que os Teus olhos passam por toda a terra, no desejo de se mostrar forte para aqueles cujo coração são totalmente Teu. E Senhor, nessa noite, o Senhor pode nos pegar aqui como Tu pegaste Débora e transformou uma dona de casa numa profetisa, uma mulher numa profetisa, uma mãe numa profetisa, uma lutadora numa profetisa. Dá-nos essa graça, mas desperte-nos para buscarmos ao Senhor, enquanto podemos achá-lo. Desperte-nos para buscarmos ao Senhor verdadeiramente, porque é o Senhor que diz na Tua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Senhor, nós desejamos que Eldorado se renda aos Teus pés. Nós desejamos que Campos se renda aos Teus pés. Nós desejamos, Senhor, que o estado do Rio se renda aos Teus pés. Nós desejamos que o Brasil se renda aos Teus pés, e que esta nação possa dizer que Tu és o Senhor dela. Nós desejamos ser agentes de transformação desta pátria. Por isso, Senhor, Tu que tens visto o desejo do nosso coração, o Senhor que tem contemplado a nossa busca de Ti, leve-nos às palmeiras, leve-nos a esses consultórios, e estabeleça ali um lugar Teu, para que vidas venham e sejam alteradas pelo conselho da palavra de Deus, pela direção da palavra do Senhor, pelos princípios eternos da Tua palavra, porque o Senhor diz na Tua palavra que do homem são os preparos do coração, mas a resposta correta vem pela boca do Senhor. E o Senhor quer levantar profetas e profetisas. O Senhor deseja levantar esse tipo de gente que vai dizer: assim diz o Senhor.
Faça, Senhor, de Eldorado um celeiro de profetas e de profetisas. Faça, Senhor, da nossa vida, da nossa casa, a começar ali, um lugar onde nós podemos nos relacionar e a gente possa dizer um para o outro: assim diz o Senhor eterno. Sara a nossa terra, Senhor. Sara. E levante pessoas com a característica de Débora. Gente que não tem medo de se envolver com o problema do outro, porque são pessoas que desenvolvem intimidade contigo. Em nome de Jesus. Amém. Igreja Batista do Parque Eldorado apresentou programa Adorar TV. A paz, o amor, esperança, fé. Programa Adorar TV. Adorar TV. Adorar TV. Programa Adorar TV com o pastor Fernando Trindade.